Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 22 de março, segunda-feira. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante de uma página tão bonita como esta do Evangelho, nós devemos nos encontrar nas lições que Jesus está dando nesta passagem. Os estudiosos, boa parte deles, acredita que este evangelho, originalmente, esta passagem, não foi feita por São João. Acreditam que ela poderia fazer parte de outro evangelista e que depois passou a entrar no Evangelho de São João. Alguns acreditam que poderia ser de Lucas, porque o estilo como é escrito é muito diferente do estilo de São João. Por exemplo, se observa que em nenhum outro lugar no Evangelho de São João se mencionam os escribas, que aparecem nos outros evangelhos. Também mesmo a questão do perdão dos pecadores. No Evangelho de São João não é a temática que aparece mais, já é uma temática abundante nos outros evangelhos, de modo especial no de São Lucas. Jesus se aproxima dos pecadores, come com eles e perdoa. Então, se acredita que pudesse ser originalmente não de São João, mas de outro evangelista, o que de maneira nenhuma vai contra a lógica do Evangelho de São João também. Se é um contraste, mas não é uma contradição. Mas eu gostaria de fazer uma análise assim a partir da situação, separando um pouco as coisas. Em primeiro lugar, trata-se de uma mulher pecadora. Não é uma mulher inocente. Pecou de verdade. Existe a lei que prevê inclusive a pena de morte, apedrejamento. Levítico e Deuteronômio. Passagens que com clareza condenam uma pessoa adúltera ao apedrejamento. Não condenam só as mulheres. Passagens que condenam
quem comete adultério. Alguns gostam de identificar, na minha opinião, erroneamente, mas muito, muito erroneamente, alguns gostam de identificar o pecado dessa mulher à prostituição. E alguns gostam de identificar essa mulher como Maria Madalena. Fazem por conta própria. Não é mencionado o nome de Maria Madalena aqui. Quando Maria Madalena aparece, nos evangelhos dela se diz outras coisas. A característica que aparece mais sobre Maria Madalena, além dela ter sido testemunha da crucifixão e da ressurreição, por assim dizer, porque vai ao túmulo de manhã, se diz que era aquela de quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. E só. Essas associações que fazem com Maria Madalena, prostituta, são particulares. Ainda que alguma outra fonte antiga pudesse trazer alguma indução desse pensamento, as fontes principais do cristianismo são os evangelhos, os 4 evangelhos. Então eu não posso trocar as notícias oficiais, aquelas coisas que foram atestadas pelos primeiros cristãos, por coisas que foram escritas e que foram rejeitadas já naquela época mesmo. Então parece não fazer muito sentido. Prostituição é uma coisa, adultério é outra. Adultério se refere à traição dentro do casamento. Alguém se relacionou com alguém casado. Ou ela era casada, ou ela se relacionou com um homem casado. Então esta é uma situação. A lei punia não somente as mulheres. Se ela foi pega em flagrante adultério, é muito estranho que tenha praticado adultério sozinha. Se pegaram em flagrante, quer dizer que pegaram um homem e uma mulher, mas trouxeram apenas a mulher para Jesus. Há quem especule que, quem sabe, talvez o adúltero estivesse entre os acusadores ali. Não é de se excluir. Afinal de contas, de fato, eles não estavam querendo saber sobre o julgamento da mulher. Fica bem claro que a acusação à mulher se refere não à mulher, mas a Jesus. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Eles não queriam tanto a condenação da mulher, eles queriam a condenação de Jesus. E queriam colocar em Jesus em confronto com a lei de Moisés. A lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres, tais pessoas, e Jesus fala de perdão aos pecadores. Então daí o confronto. Por isso, trouxeram a mulher como um pretexto para acusar Jesus. Talvez pelo fato de também, como nos evangelhos, especialmente nos outros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece o quanto Jesus era próximo das mulheres também. Quem sabe, para mexer com a sensibilidade de Jesus e ver se ele teria coragem de deixar essa mulher ser apedrejada. Pois bem, a acusação então é a Jesus. Havia uma lei que previa a pena de morte? Sim. No tempo de Jesus, essa lei era aplicada? Não sabemos. E aparentemente não era aplicada. Outros escritos, mesmo evangelhos, deixam dúvida, não há uma informação segura de que realmente no tempo de Jesus quem cometia adultério era apedrejado. A lei existia. Se colocavam em prática ou não, era uma outra questão. Daí se justifica que perguntassem a Jesus. Afinal de contas, por que perguntar a Jesus se fosse uma coisa tão pacífica? Pegamos em adultério, em flagrante, apedrejamos e pronto. Parece que era necessário ter uma decisão para isso. Então não sabemos se a pena era realmente aplicada. De mais a mais, se fosse obrigatório aplicá-la,
Eles não poderiam sair depois, no final, sem aplicar a lei de Moisés, já que a mulher tinha cometido adultério mesmo. Em lugar nenhum se nega isso. Jesus não fala minimamente contra a lei de Moisés, não defende o pecado, pelo contrário, em princípio não se posiciona. É curioso, porque em outra passagem, no Evangelho de São Mateus, quando se fala do divórcio, que Moisés disse? Moisés disse que pode divorciar. Jesus diz, Moisés disse isso por causa da dureza do vosso coração, mas não é isso que Deus quer. No princípio não foi assim. Ele não faz isso aqui. Moisés mandou apedrejar por causa da dureza dos vossos corações, mas Deus não quer isso. No princípio não foi assim. Deus quis punir já. Deus já condenou a morte de Abel por Caim, por exemplo. Está escrito, não matarás. Jesus não se posiciona. O que é curioso, porque tanto este mandamento quanto o outro que eu mencionei se referem ao casamento. Parece que Jesus é um defensor do casamento contra tudo e contra todos. A questão é adultério. Em momento nenhum, Jesus se posiciona contra a acusação, a lei de Moisés, o julgamento ou qualquer coisa assim. Em momento nenhum, Jesus, pelo menos nesta passagem, absolve a mulher dizendo, não tem problema o que você fez, e nem mesmo chega a dizer, você está perdoada. O que ele diz é, eu não te condeno. O texto original traz isso. Não traz eu te absolvo. Eu também não te condeno. Eles não condenaram, eu também não condeno. Como se dissesse assim, vou te dar outra chance. Vai e não voltes a pecar. Não voltes a cometer adultério. Então é necessário fazer essa separação para não transformar o evangelho em pretexto para quem quer relativizar as leis, a moral cristã, a moral da igreja. Desse evangelho, se a gente ler direitinho, não encontramos pretexto para isso. O que é que Jesus faz realmente? Em princípio, Jesus não reconhece o julgamento que eles estão querendo fazer. Parece que ele não dá bola para eles, começa a escrever no chão. Por quê? Porque eles não estão querendo fazer um julgamento. Eles não estão nem aí com a lei de Moisés, não estão aí nem aí nem com a mulher, neste caso. Aqui é tudo um pretexto para querer julgar e condenar Jesus. Ele não reconhece esse tribunal de mentirosos, que tem segundas e terceiras intenções, que querem julgar não a mulher, mas Jesus. E querem julgar Jesus a partir do quê? De alguma palavra que ele diga. Então ele fica em silêncio. Não lhes dá o que eles querem. Como eles insistem, então ele dá um ensinamento e um lembrete. O juízo de Deus é correto, existe, Deus há de julgar, há de condenar, há de absolver. Mas nós podemos tomar o lugar de Deus para julgar? Porque ele lembra aqueles homens que eles não podem julgar porque eles também são pecadores. Ele os questiona se eles são os verdadeiros juízes. E deixa que a consciência deles lhes mostre o que devem fazer. Ele, então, a meu ver, até um gesto muito caridoso, volta a escrever no chão. Tira o olhar deles. Ele que tinha olhado fixamente e mandou que eles se enxergassem, ele então agora deixa que eles olhem para dentro deles mesmos. E se reconhecendo pecadores, neste caso, não têm coragem de condenar. Eles não podem tomar o lugar de Deus e sabem disso. E eles não admitem o que estão fazendo, mas saem de fininho. Começando pelos mais velhos, porque os mais velhos
eram os que tinham a capacidade e a incumbência de julgar. A velhice é vista como sabedoria, como autoridade. Saem de fininho. Isso o Evangelho deixa bem claro. Um a um. Não saíram de uma vez. Também ninguém reconheceu o que estava fazendo. Também ninguém demonstrou nenhum arrependimento. E aí então, Jesus, que tinha feito com que eles se examinassem a eles mesmos, agora Jesus se confronta com a mulher e também faz com que ela se examine a si mesma e que tome uma posição. E diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mas a entrega a um ato de conversão. Não peques mais. Não sabemos o que se desenrolou a partir daí. É evidente que neste Evangelho nós devemos nos colocar no lugar destes homens. É evidente. Para examinarmos a nós mesmos e para chegarmos à conclusão de que tantas vezes nós nos esquecemos de que somos pecadores e de que achamos que podemos julgar as pessoas. Eu não quero dizer que não se possa julgar objetivamente as ações, os atos. Ah, isso aqui é pecado? Não, depende, não depende não, isso aqui é pecado. Isso é um juízo que nós temos que fazer. Jesus confiou isso a nós e confiou à igreja. Mas uma coisa é eu julgar objetivamente ações, fatos. Outras coisas, e emitir juízo, naturalmente. E outra coisa é me colocar no lugar do juízo de Deus. Isto aqui é pecado? É pecado. Esta pessoa que fez isso está condenada? Não sei. Deus é quem sabe. Isto aqui é pecado? Matar, roubar, cometer adultério, é pecado? É pecado. Esta pessoa pecou gravemente para valer, sabia mesmo o que estava fazendo, assumiu livremente isso, ela tinha condições de não pecar? Não sabemos. Como Deus olha para ela? Com misericórdia? Com juízo de condenação? Não sabemos. Ninguém pode substituir o juízo de Deus, nem a igreja. Por isso a igreja julga, através da teologia moral, do direito canônico, da teologia, julga. Julga a doutrina, julga os fatos, diz isso pode fazer, isso não pode fazer, mas não julga as pessoas. Você vai para o inferno. A igreja nunca diz isso. Você está condenado, você não tem jeito. A igreja não diz isso. E quem quer que faça isso, está fazendo indevidamente. Rezemos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Fiquem com Deus.